Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um vídeo do nosso canal Notícia do Fogão. Chegou o grande dia, tá quase na hora, falta muito pouco para a final da Libertadores. Botafogo enfrenta o Galo e nós estamos aqui ansiosos já há muitos meses para esse momento. Bom, vamos ver aqui, Barbosa falando com a TV Argentina sobre a final. Ele queria levar muita gente para a final, não pôde e tudo mais. Tá levando dezenas de pessoas da família dele, amigos para a final. Temos aqui Mauro César pilhado, falando do que eles acham da final do Botafogo e Atlético Mineiro. Temos também o Bruno Formiga falando sobre o mental, mas não de uma forma depreciativa, não de uma forma que diminui o Botafogo, de uma forma bem interessante. Vale a pena assistir a análise dele do mental do Botafogo para essa final. Isso e muito mais, já, mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que a gente colocar aqui no canal Notícia do Fogão. Eu sou o Rafael. Clique em Seja Membro, lá tem várias opções de membro, tem de 3, de 5 reais, vários valores, você escolhe um simbólico e ajuda muito o canal a manter essa estrutura que a gente tem aqui, que é cara, dá trabalho para manter, mas é para fazer um bom serviço para vocês. Dito isso, bora pro vídeo. Mauro César Pereira, o que você espera, né, dessa final? Deixando claro, o momento do Botafogo é melhor que o do Atlético Mineiro, porque muito se falava do Botafogo, que tinha aí, se eu não me engano, eram 7 empates e 6 derrotas nos últimos jogos, e aí conseguiu essa vitória contra o Palmeiras. Mas o Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro, vem de uma vitória maiúscula contra o Palmeiras fora de casa e joga um futebol melhor na temporada que o Atlético Mineiro. Já o Atlético vive uma fase muito ruim no Brasileirão, perdeu a final da Copa do Brasil para o Flamengo, perdeu os 2 jogos. No Brasileirão, tudo indica que o Atlético não se classifica para a Libertadores se não ganhar essa final. Ou seja, o momento do Botafogo é melhor, Mauro, ou não? E o que esperar para esse jogo? E outra coisa, momento num jogo como esse não interfere em nada, é um jogo só e é esse dia que interessa, ou faz diferença sim? Eu acho que o Brasileirão interfere em nada, ou muito pouco, né, nessa final. O Atlético veio mal, mas no confronto recente entre os dois, com um homem a mais, o Botafogo não conseguiu fazer um gol. O Botafogo tropeçou. É o de sempre, né? O Botafogo ganhou do Palmeiras, aí vamos esquecer que o Botafogo tropeçou no Cuiabá, no Criciúma, no Vitória e no próprio Atlético desfalcado desde os 40 do primeiro tempo, com uma expulsão no estádio sem torcida, e não é o campo do Atlético, ou seja, campo neutro praticamente. Ou seja, o Botafogo também tem sido um time hesitante. Eu só acho, não é uma informação, é mais uma dedução, e pela dificuldade que o Botafogo apresentou contra times fechados, inclusive o Atlético, que se trancou quando perdeu o Rubens expulso naquele jogo lá do Estádio Independência, aos 40 minutos de partida, eu imagino que o Milito vá ter uma postura mais defensiva para tentar justamente tirar os espaços do Botafogo, dificultar o jogo do Botafogo, e ele tem, ao contrário do Vitória, do Cuiabá, do Criciúma, que tem lá os seus atacantes, tem o Alejandro, tem o Pita e tal, né? Ele tem Paulinho, Hulk, Daverson, né, que na Libertadores já fez gols decisivos de classificação contra Fluminense e River Plate. Então ele tem mais armas ofensivas. Eu imagino o Atlético tentando travar o jogo do Botafogo. Se conseguir, aí vai ser um jogo bem duro, bem difícil. Esse jogo contra o Palmeiras, acho que o Palmeiras até facilitou a vida do Botafogo, especialmente quando fez aquela troca dupla, né? Entrando o Dudu e entrando o Maurício, saindo o Rony e o Aníbal Moreno. Ali ficou muito aberto o Palmeiras, o Botafogo começou a ter espaço e fez o segundo gol. E o detalhe, isso acontece quando estava 1-0, o Palmeiras precisava de um gol. Foi uma troca meio desesperada para um time que faltava um gol. Um golzinho, uma bola cruzada, uma jogada qualquer. O Palmeiras fizesse, empatava o jogo, ele ficaria na liderança do campeonato. Aí ele fez 2 trocas que abriram o time do Palmeiras. O Botafogo adorou. O Botafogo joga dessa maneira, também joga em velocidade em transição. E o Milito viu na prática que as circunstâncias o fizeram fechar o Atlético e funcionou. Então, se o Atlético tiver uma estratégia adequada para enfrentar o Botafogo, esse melhor momento do Botafogo, apesar das hesitações, pode ser neutralizado. É um jogo só, campo neutro, estádio grande, enfim. Eu acho que se tem vantagem do Botafogo, é pequena, no jogo em si ali. E a final, cara. Final, todo mundo deixa algo mais em campo. E assim, o Botafogo melhor no campeonato, mas o que se importa nesse jogo da Libertadores? O que isso vai interferir? E o melhor do campeonato é assim, melhor nessa semana, porque nas anteriores também o Botafogo não estou tropeçando.
né? Não estou falhando. Ou seja, essa semana foi boa, ganhou do Palmeiras, legal. Mas não é um time consistente, toda vez bem. Então, o Botafogo pode ter um favoritismo, mas acho até que tem. Mas não é grande, não. Não é grande, não. O Atlético tem jogadores e já... E assim, a classificação contra o River também acontece. Ninguém esperava 3-0 do Atlético em casa, naquele jogo de ida. Aí no jogo de volta, suportar como suportou a pressão do River Plate. Outro jogo em que o Atlético teve que se fechar, foi pressionado. E aí era o adversário precisando de 3 gols, com torcida a favor, toda ela no estádio inteiro. 80 mil, quase. 86 mil pessoas. Então, eu acho que tem jogo, e vai ter jogo. Acho que vai ser uma final equilibrada, é o que eu imagino. Vamos ver. O Botafogo é favorito, sim, porque está jogando melhor que o Atlético, faz um ano melhor que o Atlético. O Botafogo teve empates que, inclusive, como você falou, deram a liderança ao Palmeiras por uma rodada e agora ele recuperou vencendo o confronto direto. Mas o Botafogo ele não perde há um bom tempo, né? O Botafogo ele perdeu a liderança momentaneamente porque ele empatou alguns jogos que não poderia ali, Cuiabá, Criciúma, Vitória. Mas é um time que não perde há muito tempo, é um time forte, é um time que joga o melhor futebol e o Atlético não ganha há muito tempo. Mas eu não espero um jogo fácil. Essas finais em jogo único da Libertadores, nenhuma delas foi tranquila, né? Começa em 2019. 2019 aquele Flamengo e River Plate. O River vencia por 1-0, o Flamengo vira no finalzinho, com os 2 gols do Gabigol. Aí depois 2020, Palmeiras e Santos, no Maracanã. Gol do Breno Lopes nos acréscimos. 2021, Palmeiras e Flamengo em Montevidéu. Palmeiras ganha na prorrogação, né, no gol do Daverson. Então também jogo equilibrado. 2022, Flamengo e Atlético Paranaense. 1-0 só, gol do Gabigol. E no ano passado, Fluminense e Boca, prorrogação também. O Fluminense vence por 2-1, com o gol do John Kennedy já na prorrogação. Então, por ser jogo único e por ser um jogo que envolve muita pressão, tensão, 2 times que buscam um título importante, né? O Botafogo nunca ganhou uma Libertadores, o Atlético ganhou só uma vez, então é um título que será histórico para qualquer um dos dois. É um jogo tenso, né? Então não é um jogo que eu imagino, o Botafogo é melhor, ele vai estar mais relaxado, vai naturalmente desenvolver. Pode até acontecer, mas não tem sido essa a regra, não. Tem sido jogos duros, amarrados, com poucos gols, e eu espero isso, mas acho que o Botafogo tem um diferencial, que é um time melhor. Individualmente, o Atlético talvez tenha um jogador com maior capacidade de decisão, que é o Hulk. Mas o Botafogo tem um time melhor, né? E tem ótimos jogadores, como Almada, Savarino, Luiz Henrique. Então eu coloco o Botafogo como favorito, mas não vejo, assim, em nenhuma final de jogo único teve mais de um gol de diferença. Eu acho que vai ser igual, assim, as últimas finais. Um golzinho de diferença que, no meu palpite, seria pro Botafogo porque tem um time melhor. Mas jogo apertado, como foram todas essas finais em jogo único da Libertadores. O Botafogo tem esse favoritismo que foi citado. A única coisa que pega é que há uma semana eles jogaram e o Atlético conseguiu desestabilizar o Botafogo. Especificamente o Daverson, ele infernizou os caras. E essa desestabilidade interessa ao Atlético, que está jogando menos bola. Então eu acho que pode ser repetido esse tipo de coisa. E o Botafogo entrou muito facilmente nas provocações. Então acho que essa pode ser uma arma que o Atlético vai usar para desestabilizar um time melhor. O time do Botafogo é melhor como um todo. O Atlético precisa usar algumas armas, né? E essa pode ser uma delas. Ele sabe que o adversário fica desestabilizado e pode tentar jogar de novo com essa arma. O futebol, ele... Uma vez, eu acho que foi o Nelson Rodrigues que definiu o futebol. Ele disse, olha, uma parte é individualidade, uma parte é conjunto e uma parte ele chamava de... Como é que é? Imponderável futebol clube. Uma parte é o imponderável. E esse imponderável é aquilo que foi citado aqui, uma expulsão, uma contusão de um jogador importante no primeiro minuto, um frango, um golaço, são todas coisas imponderáveis. Né? O normal é o quê? Aquilo que o Bruno falou, jogo apertado, tal, Botafogo um pouquinho melhor. Mas esse imponderável pode acontecer. Primeiro minuto, um cara expulso. Tivemos outro dia aí um jogo, né, com 30 segundos, jogador expulso. Esses 30%, imponderável é imponderável. Aí não vale pro melhor. Eu repito, o golaço é imponderável, o frango é imponderável. São coisas que podem acontecer. Ninguém esperava, por exemplo, o vacilo do Andreas Pereira naquela final, claro, Flamengo e Palmeiras. Claro. Muito menos um gol do Daverson, que ninguém não era um jogador incontestável, titular naquele time. Ninguém treina. Mas para muita gente aquilo foi planejado.
Então, mas ninguém treina para isso. Mas assim, eu acho que a sorte também, a gente tem que falar. É um imponderável. Existe sorte no futebol, mas assim, ela anda ao lado de quem tem competência, de Nem quem treina. sempre, às vezes não. Às vezes não. Esse jogo que o Vanderlei te refere, o primeiro gol, falou-se muito que foi ensaiado. Imagino que tenha sido. O segundo gol foi totalmente imponderável. Uma falha de um jogador de confiança. O primeiro gol foi ensaiado. Aquele até agora, Flamengo então, você pode trabalhar isso. Completou 3 anos agora, né? Não, você pode trabalhar isso. Algumas coisas você pode trabalhar. A individualidade. Então, agora um golaço, um gol fora do padrão. Tipo, o gol do Maradona na Copa de 86. Quem ensaia aquilo? Não existe isso. É uma coisa, né? Extra série. Essa falha do Andrés Pereira, quem é que ensaia? Não tem. Então essas coisas podem ajudar o Atlético. E ele tentar provocar o adversário que ele é superior. Dentro da normalidade, em cima que nós falamos, né? Sim. Vamos jogar com 2/3 de normalidade e 1/3 de imponderável. O imponderável pode prevalecer num jogo que deve ser equilibrado, mas onde o Botafogo, sim, é melhor. E se ele estava com moral baixa, ele recuperou essa moral, ganhando da maneira que ganhou do Palmeiras, né? Dando um passeio no Palmeiras aqui no meio de semana. ¿Encontraste tu lugar en este momento de tu carrera? Quizá la respuesta es obvia, pero voy a más allá de lo deportivo, al lugar en donde uno se desenvuelve futbolísticamente, donde uno ya plantea a los 29 años una vida más allá de lo futbolístico, que por supuesto va de la mano, pero se ve así, te lo tengo que preguntar, ¿lo encontraste el lugar allí en Botafogo, en Río de Janeiro? Estoy en Brasil, en Botafogo, un club en el cual me siento muy a gusto, mi familia está muy feliz en Río de Janeiro. Y estoy disputando o por disputar una final de Libertadores. Como dije hace un rato también, con solo 2 partidos también de poder levantar el Brasileirao, de poder conquistarlo. Y es algo que uno obviamente sueña. Hoy a mis 29 años, como lo dijiste vos, con mucha experiencia también arriba, ya son 9 años de carrera en el fútbol profesional, entonces creo que uno va aprendiendo cosas y trata de todo eso que aprendió ir metiéndolo dentro y fuera de la cancha, obviamente. Sí, ¿por qué merecen ser campeones, Alexander? Los merecimientos se tienen que ir a buscar, después en la cancha lo tienen que ir a buscar, pero ¿por qué Botafogo tiene que ser el campeón de la Libertadores? Primero y principal que arrancamos en pre-Libertadores, 2 fases antes que arrancaron la gran mayoría de los equipos. Estuvimos casi a punto de quedar afuera, perdiendo los 2 primeros partidos, remontamos eso, nos enfrentamos a Palmeiras, un club que en los últimos años viene haciendo historia en la Libertadores también, un equipo muy difícil, teniendo que definir en su casa, y pasamos. Nos enfrentamos a San Pablo, con la historia que tiene San Pablo, con la historia que tiene Morumbi, teniendo que definir de visitante, y pasamos. Nos enfrentamos a Peñarol, con la historia que tiene Peñarol, en la Libertadores también, y pasamos. Hoy nos enfrentamos a un Mineiro y creo yo que está de más de hablar de merecimiento, pero claramente nos merecemos. Por la manera de trabajar, por la manera que el grupo se brinda, este equipo merece y necesita también por nosotros y por la gente conquistar este título, que sería la primera vez para el club, para muchos de nosotros también. Entonces creo que merecemos esta final. Y va a ser ganar, obviamente. Claro. Pero va a ser un duelo picante porque además ya se habían enfrentado en el Brasileirao sabiendo que iban a disputar la final. Bueno, para Botafogo es importante porque además sería la primera en su historia. No porque para Mineiro no lo sea, pero digo, la primera siempre tiene un sabor especial. Y tiene un sabor especial el partido con Daverson, porque hubo ahí alguna pica o quedó en cancha, se tomaron las patentes, sonreírse un poco. Es un juego bravo, es buenísimo, pero siempre está al límite, extrafutbolísticamente hablando. Es un jugador bravo, lo dijiste vos. Le encanta todo el circo fuera de lo futbolístico. Muchas veces le ha funcionado seguramente, por eso lo sigue haciendo. Yo, bueno, hablando del partido por el Brasileirao contra Mineiro, la verdad que fue un partido muy picante. Creo yo más que por las emociones que hay por jugar esta final en el frente, ¿no? Sí. De los 2 lados había una euforia muy grande por querer ganar el partido. Nosotros necesitábamos los puntos porque estamos peleando el Brasileiro, ellos ya no estaban peleando. Entonces
fue un partido bravo. Y hablando más de Daverson, y es un jugador, como te dije, picante, bueno, que tiene su conducta, en la cual, bueno, algunos pueden gustar, otros no. Yo personalmente no me gusta que me boludeen, perdón la palabra, pero bueno, con todas las herramientas del VAR que hay hoy, todos los ojos puestos en uno, la verdad que uno no puede hacer mucho más que morderse la lengua y, Claro, no y tenés que tratar picar. de hacer mi trabajo, que sacarle la pelota y que él no patee el arco. Eso minimizando. Yo lo trataré de hacer, obviamente. No juega él solo, juegan muchos otros jugadores como Paulinho, como Hulky, que también son muy buenos. Y bueno, y nuestro equipo trabaja justamente para contrarrestar eso. Entonces va a ser un partido muy abierto, una gran final para mí para ver, porque como te digo, los dos equipos tienen buenos jugadores y la cancha va a estar 10 puntos también, entonces creo que va a ser un lindo duelo. Brasil tiene esto, ¿no? No solamente digo por la billetera, sino también por la calidad que imprime su liga, el resto de los equipos. Se van nutriendo de muchas figuras que ya no es que están, por así decirlo, en los últimos años de carrera, sino que vienen jugadores como Thiago Almada, que tiene proyección de afuera. ¿Cómo lo describís como jugador? Vos lo ves no solo jugando, entrenando, en su conducta también fuera de las canchas cuando tiene que cuidarse como futbolista. Un fenómeno. La realidad es que no solo yo, bueno, la primera vez que lo tuve compañero es ahora, pero yo ya lo había enfrentado. Yo en Defensa y Justicia en Vélez, no sé si es su segundo partido en primera, nos hizo 2 goles. Ganamos nosotros, se lo digo siempre, con defensa 3-2, pero nos hizo 2 goles. Y lo había enfrentado y ya obviamente me pareció un monstruo. Siendo tan chico lo que estaba logrando, obviamente fue un camino. Él se fue a Atlanta, hizo de todo también. La verdad que por algo hoy Botafogo se interesó y es campeón del mundo con la selección argentina. Eso no es cosa fácil, no es para cualquiera. Y eso es lo que tiene el fútbol brasileño también. Hoy traer un jugador el cual seguramente lo querían de muchos lugares y Botafogo se pudo quedar con su ficha, lo pudo tener hoy entre sus líneas y para nosotros eso es una ayuda muy grande. Todo el mundo quedó sorprendido con las cosas que hacen los entrenamientos. La manera en la cual conduce la pelota, la tiene pegada al pie, prácticamente no se le despega, tiene una visión de juego que es diferente a la mayoría y por eso sobresale también y por eso han pagado, creo que es la compra más cara en la historia del fútbol brasilero. Eso te dice con la calidad de jugadores que hay en Brasil, que un argentino y que sea él la compra más cara del fútbol brasilero, ahí te está diciendo mucho. No van a pagar por pagar, pagan porque saben lo que están pagando. Y si lo tengo que resumir, te digo que es un fenómeno. Tiene un sabor especial que es en Argentina. Claro. Que mi primer final de Libertadores sea en Argentina. Y bueno, y en la cancha de River más aún. Es otro ingrediente más que acrecenta esto. La realidad es que mi máxima motivación hoy y lo que más me va a gustar de esta final es tener a mi familia en la tribuna. Saber que son más de 70 personas que van a estar ahí viéndome a mí, ¿Más de 70? alentando por mí. Sí, No, pero pará, contame eso, casi pará. todo el salario de entrada, Paremos Una ahí locura. porque es lindo e interesante. ¿Quiénes van? No menciono con nombre, pero contame, ¿cómo 70? ¿Qué llenás? No, no ¿Llenás una tengo- tribuna? Mi familia de Uruguay Sí. vienen 10, 12 personas, Sí. solo para acá. Amigos, me hubiese encantado invitar a todos, pero más o menos tuve que seleccionar 10 dentro de todos. Amigos de la infancia, amigos del fútbol. Y familia después tengo muchas que también tuve que seleccionar porque la realidad es que no me daba para traer a todos. Yo hoy en día tuve que invitar solo a mis primos y a sus parejas no. Porque si yo invitaba a sus parejas y a sus hijos, se me iba a hacer un monto gigante de valor. Y la realidad es que no estaba para cubrir tanto. Me hubiese encantado que vengan todos, pero entonces tuve que seleccionar. Algunos, capaz que mi prima tenía a su marido y su marido le encantaría venir. Claro. Pero lamentablemente yo solo le puedo pagar la entrada a mi prima. Si el marido quiere venir, que se la pague él. Como le digo, y les pedía disculpas y ellos me decían, estás loco, el gasto que vos estás haciendo y nos pedís disculpas vos encima. Pero la realidad es que
que me hubiese encantado que estén todos. Pasa que Botafogo, bueno, solo nos dieron 5 entradas a nosotros y el resto teníamos que comprarlas nosotros. Pero qué hermoso gesto igual. Y bueno, cuando se enteraron que tenía más de 60 personas, imagínate, se reía todo el mundo, estaban todos como locos y no me creían. Claro. Y más o menos lo mismo le debe pasar a Thiago. Thiago está en la misma situación. Al ser argentinos, al haber nacido acá y tener yo toda mi vida acá, toda mi familia, la mitad de mi familia acá, hay mucha gente la cual quiere venir, gente que capaz que no es muy amiga, no es muy cercana. En Paraguay también tengo muchos amigos que me han escrito para venir para acá y le decía, loco, no tengo, le digo, perdóname, pero no tengo entrada. Y son casi $150 cada entrada. Te hablo para las de atrás del arco porque la del costado están como $300, claro, entonces es mucha plata, ¿me entendés? Mucha plata, la cual me encantaría poder pagarlo. Obviamente que después si ganamos el premio cubre todo, ¿no? Claro. Pero somos todos felices. Pero es un gesto bueno, hermoso. hoy en día hay que ser precavido. Es un gesto hermoso que tuviste. Yo no te mangué la entrada, pero te mangué la campera, ¿eh? No, déjala ahí. Bueno, dale. No, déjala ahí. Muy bien, gracias Guido y gracias Alexander. Que deje la campera. Está buenísimo. Está buena la campera de Botafogo. Qué buena está la campera de Botafogo. Che, y qué buena la final, por favor. Mineiro Botafogo, sábado 3 de la tarde. El técnico de Botafogo, historia Botafogo, ¿no? Está ahí de tocar el cielo con las manos, por primera vez en su historia. Arthur Jorge decía esto de otro de los grandes equipos de Brasil, pero le falta esto. Le falta el salto internacional de calidad, como puede significar la Conmebol Libertadores. Estoy seguro del trabajo que tenemos que hacer, seguro de todo el camino que hemos sido para aquí llegar. Entonces, estoy confiante en mi trabajo, estoy muy confiante en mis jugadores. Estamos trabajando para poder hacer estos 2 días del detalle que es muy, muy importante en aquello que es una decisión de una copa que es la Libertadores como tal. Lo creo que en Champions League tiene una organización más conseguida, que está más fluido todo que envolve con los equipos, más foco total en aquello que es la partida. La partida que hacemos es de facto la estrella de la competición, los jugadores, los entrenadores, todo eso. Mas en cuanto a competición, es una competición muy similar, muy cercana, porque de grandes equipos, de equipos que intentan jugar para ganar. No creo que hay alguna diferencia en términos de equipos, que aquí es mayor. Lá é mais cerca a qualidade das equipas, estão mesmo na fase de grupos, equipos que podem competir de igual para igual com qualquer uma. E isso é a grande diferença para mim, a diferença que existe em qualidade de partidos e de equipas que são de países diferentes de Europa e América do Sul. Tudo está preparado, tudo está en su camino para 90 minutos de juego y que nosotros esperamos de calidad y de intensidad para nos intentarmos ganar el trofeo, pero ese es el momento que puede quebrar aquello que la tranquilidad para la ansiedad y nerviosismo del partido. Ansiedad, intensidad, definiciones del partido que se viene para el próximo sábado, se conocen mucho. Cuando falta nada, nos queda nada más que la transición del viernes y después se viene la gran final. Meus amigos, é o seguinte, eu queria falar aqui do lado mental deste Botafogo 2024 e sim, não tem como falar disso sem tocar em 2023, que eu sei que parte da torcida do Botafogo, muito botafoguense, não gosta, acha que é uma perseguição midiática em cima do Botafogo, de que outras equipes parecem não sentir pressão, só o Botafogo sente pressão, mas eu vou esmiuçar ponto a ponto aqui, porque eu acho esse tema muito bom. E eu acho que isso faz parte da jornada deste Botafogo de 2024. É meio impossível de não falar do que o Botafogo está prestes a viver e está muito perto de ganhar 2 títulos gigantescos, um brasileiro que não ganha desde 95 e uma Libertadores que ele nunca ganhou. E é muito difícil dissociar isso de todo o calvário de 2023 e eu vou chegar lá. Esses dias, por exemplo, eu fui nas redes sociais e depois do jogo contra o Cuiabá, talvez, contra o Atlético Mineiro. Eu falei, cara, parece que o Botafogo, pela primeira vez no Campeonato Brasileiro inteiro,
sentiu uma pressão, sentiu a pressão de tudo que está prestes a viver. Vamos ver como o time responde nos próximos jogos. E a resposta foi a melhor possível. O time foi para o Allianz Parque e ganhou por 3-1 do Palmeiras, um jogo assim, sublime. Sublime. Por sinal, os confrontos contra o Palmeiras têm sido de momentos gigantescos, né? O primeiro tempo do Botafogo lá no 4-3 no Newton Santos foi mágico. Depois os jogos na Libertadores, já tinha tido do primeiro turno, já tinha tido do primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, assim, os dois têm proporcionado grandes jogos. E é claro que não tinha como não remeter aquele duelo que poderia aumentar a diferença e dar mais liderança para o Palmeiras. É impossível dissociar do ano passado. Porque, sim, isso é um fantasma. E tanto é, e não tem problema nenhum que seja, que vários torcedores do Botafogo que deram entrevistas falaram sobre esse alívio de ganhar do Palmeiras lá, de que o time merecia, de que sim, tinha que ser lá, tinha que ser contra o Palmeiras. E o Marlon Freitas, no discurso dele antes do jogo, e viralizou nas redes sociais aí, o Marlon Freitas reforçou esse discurso falando, cara, tinha que ser aqui, não podia ser de outro jeito, não podia ser em outro lugar, tinha que ser aqui. E o Arthur ainda fala, cara, vai ser aqui. E aí ele termina o discurso dele e os jogadores vão para a oração para depois subirem para o gramado. E aí o terceiro gol, que é do Adrielson, um cara que, foi expulso no jogo de 2023, que não pôde ajudar o Botafogo ali, o Botafogo acabou vendo a derrota acontecer. O Adrielson faz o terceiro gol e desaba em choro. E a narração do Jorge Igor no arquibancada do TNT deixa muito claro ali, sua conta tá paga. É um grande personagem que agora viveu um dia muito ruim naquele Botafogo e Palmeiras e agora conseguiu uma redenção. Então, várias coisas são conectadas ao Botafogo de 2023. Tanto que o Botafogo, para chegar na final da Libertadores, precisou primeiro ir para a fase de grupos. E ele só precisou ir para a fase de grupos porque se classificou apenas para a pré-Libertadores depois de desidratar na reta final do Campeonato Brasileiro, uma desidratação que eu jamais vi no Brasileirão, que abalou muita gente, e eu conheço torcedor do Botafogo que quis se afastar do futebol por um tempo, tamanha a dor que viveu, tamanho o surrealismo que era o que foi 2023 do Botafogo. E esse clube dar essa resposta na temporada seguinte é muito grande. E é para poucos, assim, tem pouquíssimos times ou pouquíssimos jogadores que conseguiriam dar esse retorno. E aí você vai falar, mas vários não estão lá. Vários não estão, mas eles chegaram sabendo. Até porque tinha gente ali bem importante, caso do Marlon, do Tiquinho, o próprio Textor, essa galera estava lá no ano passado, e eles sabem o quão dolorido e traumático foi perder o Campeonato Brasileiro de 2023. Então é só mérito para o Botafogo, é só mérito. E é lógico que um líder de campeonato que perde a liderança momentaneamente, faltando 3 rodadas para acabar, é claro que isso é uma pressão, ainda mais tendo o histórico do ano passado. E é natural que as pessoas falem sobre isso. E é tão natural que o próprio capitão do time falou sobre isso. Quão importante era poder recuperar a liderança na casa do Palmeiras, um ano depois de começar a perder o campeonato dentro da própria casa, que foi o que aconteceu no Newton Santos. O 4-3 para o Palmeiras foi o início de uma derrocada do Botafogo e o início da busca pela liderança do Palmeiras, que terminou com o título do time do Abel Ferreira. Então, é claro que aquele jogo estava presente ali, mesmo que vários não estivessem lá naquele jogo, mas os caras sabem, eles sentem e deram a resposta. A vitória ela é magnífica, magnífica. E algo de time campeão é você sentir a pressão, entender que ela está ali, porque é impossível que não se tivesse sentido pressão depois de 3 tropeços contra adversários muito acessíveis, principalmente o Cuiabá e depois o Atlético com 1 a menos, sem torcida e cheio de problema, e ver o Palmeiras retomar a liderança. É impossível que a pressão não seja sentida. Tanto que depois do jogo com o Atlético teve treta, descontrole, e aí você precisa medir até que ponto esse descontrole é só pelo que aconteceu no jogo, ou é pela pressão que já vem sendo sentida há alguns jogos, e é normal. O esporte de alto nível e um líder de campeonato sentem pressão. Não tem como não sentir. Vai sentir.
E aí, como você responde a essa pressão, é que mostra a sua grandeza. E o Botafogo foi, na rodada seguinte, ao Allianz, fazer algo que ninguém fez, que é meter um 3-1, que poderia ter sido 4-1, 5-1. O Palmeiras achou um gol ali na reta final. E isso é muito mérito, é de se aplaudir o que fez o Botafogo. Mas não tem problema nenhum falar sobre 2023, porque as conquistas que o Botafogo eventualmente tem em 24 ficarão ainda mais bonitas, elas serão ainda maiores e mais lembradas, porque o time renasceu. Do mesmo jeito, comparando uma história de um jogador, que a Copa do Mundo de 2002 do Ronaldo, ela é ainda mais maravilhosa, porque ele teve uma convulsão na final de 98, mal conseguiu jogar, o Brasil perdeu, entre uma Copa e outra, ele teve uma lesão que podia ter deixado ele sem andar, e ele não só voltou a jogar, como foi artilheiro, melhor jogador e campeão da Copa do Mundo. E só não foi o melhor jogador eleito, porque fizeram a votação no dia antes da final e entregaram para o Cama. No final do ano, o melhor do mundo foi o Ronaldo. Isso torna a conquista ainda mais épica. Vários jogadores ganharam Copa do Mundo ali. Mas a Copa do Ronaldo, ela é maior e mais gigantesca por todo o drama que ele viveu de 98 até 2002. E se o Botafogo for campeão, ou da Libertadores, ou do Brasileiro, ou dos dois, essa conquista será ainda mais gigantesca por todo o drama que o Botafogo viveu do ano passado para esse. Eu não vejo nenhum problema nessa avaliação. Pelo contrário, eu acho que isso transforma o filme, esse documentário da jornada do Botafogo em 2024, em algo ainda mais épico, mais difícil de fazer. Quantos clubes dariam essa volta por cima? Quantos jogadores teriam força de, depois de 3 tropeços e de perder a liderança, ir na casa do time que tirou a sua liderança e pegar ela de volta com uma atuação maravilhosa? Pouquíssimos. Isso é para os torcedores do Botafogo tirarem o chapéu para o seu time. Agora, dizer que não existia uma pressão que é normal para quem é líder e vê o vice-líder chegando, encostando e tomando a liderança, isso é normal. A pressão é normal. Se você não sentir essa pressão, você não está no esporte de alto rendimento. E sentir a pressão não tem nada a ver com se acovardar, com pipocar, com não conseguir render. Sentir a pressão é entender o tamanho da responsabilidade, o tamanho da grandiosidade do que está acontecendo. E aí só uma galera podia dar resposta, o elenco do Botafogo. E eles foram lá e ganharam do Palmeiras. Então, cara, assim, é tudo fantástico. Eu acho que o torcedor do Botafogo deveria estar em êxtase por isso. E toda vez que lembrar de 2023, ter um sorriso no canto de boca e falar, passou. E a gente conseguiu algo ainda mais legal. Porque, de novo, pode ser uma temporada que raríssimos times conseguem. O Botafogo pode ser campeão da Libertadores e campeão brasileiro no mesmo ano, com todo o mérito. Porque o Botafogo, claramente, para mim, é o melhor time do Campeonato Brasileiro e, claramente, o melhor time da Libertadores. Pode ser que ganhe os dois? Pode. Pode ser que não ganhe? Pode também. Mas esse time já deu a resposta. Ele já construiu algo muito grande. Então, falar do lado mental deste Botafogo é apenas exaltar tamanha a dificuldade do que essa galera conseguiu fazer. E agora é ver como é que vai ser a reta final do Brasileiro e a final da Libertadores contra o Atlético Mineiro em Buenos Aires. Bom, pessoal, eu até concordo com o Formiga. Acho que, inevitavelmente, quando a gente ganhar os títulos, não vai ter como não falar, e a gente mesmo vai falar sobre o 23, como um time que saiu de um time em frangalhos, que a gente olhava e não via como ganhar do Aurora, da Bolívia, não sei onde que era a Aurora, né? E o time chegou a ser campeão da Libertadores, se caso seja campeão mesmo. Nós falaremos desse momento de trevas, o time que ficou 11 jogos sem ganhar o Brasileirão ano passado, não ganhava de times rebaixados, né? Então, isso tudo, lógico, na minha visão, começa na virada de chave, no grande acerto de corrigir um grande erro. O acerto de tirar o Thiago Nunes, né? Que foi um erro gigantesco você manter para esse ano. Por um desespero do ano passado, final da reta final e tal, até entendo. Mas manter para esse ano foi um grande erro. Então, o Lucas Halter, por exemplo, foi um pedido do Thiago Matias. Thiago Nunes, desculpa. É Fábio Matias e Thiago Nunes. Foi um pedido do Thiago Nunes, um dos jogadores que a gente menos confia nesse elenco, que sempre entra e joga mal. Então, olha como isso acarretou em erros, em problemas para o nosso resto do ano. Mas o grande acerto foi tirar ele a tempo, né?
botar mesmo o Fábio Matias, um interino mesmo durante um tempo. Conseguiu aí 10 jogos sem perder, seguidos de Botafogo. Foi um grande respiro para a gente conseguir aí classificar nas fases pré-Libertadores, para a gente conseguir também classificar na Copa do Brasil pelo Carioca. Foi interessante, foi muito importante até para o ânimo subir. E também outro grande acerto foi não manter ele. Achar, tá tudo bem, tudo certo, vai dar certo com ele. Não. Seria um grande erro manter ele, como o Vasco errou em manter lá o Rafael Paz. O Botafogo buscou um técnico de gabarito, um técnico de estilo de jogo que a gente queria, combinasse com o nosso elenco, e temos hoje aí o Arthur Jorge, que para mim é o melhor técnico do Brasil, superando Abel Ferreira. Não tem como superar histórico, gente, porque o Abel Ferreira está aqui há 4 anos, né, indo pro 5º ano já, e o Arthur Jorge está aqui há, sei lá, 7 meses, 8 meses, está aqui há muito pouco tempo. Mas, dito isso, se der para o Arthur Jorge o mesmo número de tempo, de meses, de anos, que o Abel tem no Palmeiras, eu tenho aí a leve impressão de que a gente tem tudo para conseguir ou igualar, ou aproximar muito, ou até passar o número de títulos que o Abel Ferreira tem no Palmeiras pelo Botafogo com o Arthur Jorge. Dito isso, a ansiedade a mil, tá quase na hora do jogo, então se fazer o tempo passar, os vídeos aqui são longos, então quando você piscar, terminou o vídeo, se foram meia hora, 40 minutos de espera, já se foram vendo o vídeo do canal. Teremos mais vídeos aqui para você assistir daqui a pouco, tá? O último vídeo já subiu às 3 horas da tarde, deve ser o último vídeo, e daí pra frente, só no pós-jogo, né, a gente se vê. Então eu fico por aqui, pessoal. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que a gente vai botar aqui no canal do Tio do Fogão. Sou o Rafael, temos área de membros, clique em Seja Membro, vai ter lá 4 planos, membros de R$3, de R$5 e valores mais altos. Aí cada um sabe aonde o calo aperta. Doe o valor que você quiser. Doe não, né? Assine pelo valor que você quiser. Ajuda muito o canal aqui a manter essa estrutura que a gente tem, que é cara. O cartão chorou para manter essa estrutura aqui. Parcelam 10 vezes sem juros, mas é para fazer um bom serviço a vocês todos os dias, com vários vídeos por dia. Então eu fico por aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.